Tem uma pergunta que o livro que a gente vai analisar hoje me deixou assim, na cabeça. E ela é um pouco desconfortável. Por que existem médicos gordos? Boa pergunta. Pensa bem, são pessoas que entendem de fisiologia, têm acesso a melhor informação e geralmente são super disciplinadas. Com certeza. Se o conselho padrão de comer menos e se exercitar mais não funciona nem para eles, talvez o problema não seja a disciplina, sabe? Talvez o conselho esteja errado desde o início. Exato. Talvez toda a nossa compreensão sobre obesidade esteja fundamentalmente errada. E é exatamente essa provocação que serve de ponto de partida. A gente está se baseando aqui no livro O Código da Obesidade, do Dr. Jason Fung. Certo. Ele é um nefrologista, ou seja, um especialista em rins que um dia, a ficha caiu para ele. Como assim? Ele se deu conta de que passava os dias tratando as consequências, tipo falência renal, de um problema muito maior. A causa de tudo. Isso, a obesidade e o diabetes tipo 2. Então, a nossa missão hoje é mergulhar na ideia central dele. A obesidade não é um desequilíbrio de calorias. E sim? É um desequilíbrio hormonal. A gente vai entender por que as dietas que a gente conhece falham e qual é a abordagem que ele propõe. Ok, vamos desvendar isso. Como é que a gente ficou tão obcecado com essa história de contar calorias? Pois é, o livro mostra que isso é uma ideia bem recente, na verdade. Recente. Muito. Lá em 1863, por exemplo, um cara chamado William Banting já tinha sacado que a causa do ganho de peso dele eram os carboidratos refinados. Açúcar, farinha. Exato. E por quase um século, essa era a sabedoria popular, sabe? Entendi. E o que mudou? A grande virada, segundo o Fung, acontece a partir dos anos 50. O medo de doença cardíaca cresceu muito e a gordura virou a grande vilã da dieta. Ah, a famosa gordurafobia. Exatamente. O livro chama assim. E a consequência direta disso foi a criação daquela pirâmide alimentar que todo mundo conhece. Nossa, pirâmide. Lembra bem dela na escola. E o que estava na base para ser consumido em maior quantidade? Pães, massas, batatas. Justamente o que antes era visto como o que mais engordava. Que inversão. Total. E o livro traz umas pérolas que hoje parecem piada. Ele cita um folheto de 1995 da Associação Americana do Coração, Certo. que recomendava comer 6 ou mais porções desses carboidratos e até refrigerantes carbonatados. Não acredito. Refrigerante com selo de aprovação? Pois é, isso nos leva direto para o que o livro chama de a fraude das calorias. Ok, vamos entrar nisso. Perfeito. Ele argumenta que esse modelo de calorias que entram versus calorias que saem parte de 5 premissas que são, totalmente falsas. 5? Quais são? A primeira é que o que a gente come e o que a gente gasta de energia são coisas independentes. Não são. Quando você reduz drasticamente as calorias, o corpo não fica parado. Ele se defende diminuindo o gasto de energia, ou seja, o metabolismo desacelera. É como se o corpo entrasse num modo de economia de energia, né? Se entra menos combustível, ele gasta menos para não ficar na mão. Exatamente isso. O livro cita o experimento de fome de Minnesota, um estudo clássico onde cortar 30% das calorias dos participantes fez o metabolismo deles cair quase 30% também. Nossa! O corpo sempre busca o equilíbrio. E isso já derruba a segunda premissa falsa, a de que nossa taxa metabólica é estável e não muda. Ela é super adaptável. E a terceira? Você disse que eram 5. A terceira, que para mim é uma das mais importantes, é a de que a gente tem controle consciente sobre o quanto come. Ah, essa é clássica. A ideia da força de vontade? Exato. E o livro bate muito nessa tecla. A fome não é uma escolha, não é falta de vergonha na cara. É biologia pura, regulada por hormônios poderosíssimos como a grelina. Tentar lutar contra a fome só com força de vontade é uma batalha perdida, então. Praticamente. E as duas últimas são: a quarta, de que o armazenamento de gordura é um processo passivo, como encher um tanque. Também não é super regulado. E a quinta? A quinta é a que o Dr. Fung considera a mais perigosa de todas. A ideia de que uma caloria é uma caloria. Porque essa é a pior. Parece tão lógico, né? Energia é energia. Porque ela ignora completamente o que acontece depois que a caloria entra no corpo. Ela trata o corpo como uma simples fornalha. Mas não é. Não.
O corpo é um sistema bioquímico complexo. 100 calorias de brócolis e 100 calorias de açúcar disparam respostas hormonais, completamente diferentes. Ah, entendi. O açúcar causa um pico de glicose e uma descarga enorme de insulina. O brócolis não. E é essa resposta hormonal, principalmente a insulina, que vai ditar se aquela energia será usada ou armazenada como gordura. Ignorar isso foi o que nos deixou andando em círculos por 50 anos. Exatamente. Ok, essa ideia de que uma caloria não é uma caloria é o ponto da virada, então. Se não é sobre a quantidade de energia, tem que ser sobre a informação que aquela comida passa para o nosso corpo. É isso, uma mensagem hormonal. É exatamente isso, e nos leva ao novo modelo que o livro propõe, a teoria hormonal da obesidade. Certo. A ideia central é que nosso corpo tem um ponto de ajuste de peso, como se fosse o termostato do ar-condicionado, sabe? Um termostato de peso. Interessante. O problema da obesidade não é que estamos comendo demais e quebrando o termostato. O problema é que o termostato foi reajustado para um peso muito mais alto. Peraí, isso vira tudo de cabeça para baixo. Vira completamente. Então a fome que a pessoa sente não é a causa do problema, é o corpo dela ativamente tentando engordar para atingir esse termostato que já está desregulado. Exato. A gente sempre pensou na fome como vilão, mas aqui ela é só um sintoma. Nossa. E essa é talvez a frase mais impactante do livro. Nós não engordamos porque comemos demais. Nós comemos demais porque estamos engordando. Parece um trava-línguas, mas... Mas a lógica é essa. Se o seu termostato corporal está ajustado para 100 quilos, mas você pesa 95, seu corpo vai fazer de tudo para chegar aos 100. Como? Aumentando a fome para você comer mais e diminuindo o metabolismo para você gastar menos. Comer em excesso vira uma consequência, não a causa raiz. Faz todo sentido, mas então a pergunta de $1 milhão é: o que controla esse termostato? Qual é o hormônio que está ajustando ele para cima? O livro aponta para um protagonista muito claro, a insulina. A insulina. A principal função da insulina, em termos simples, é dar a ordem para o corpo guardar energia. Quando a gente come, principalmente carboidratos, a insulina sobe e diz para as células: pessoal, tem energia sobrando aqui no sangue, peguem e guardem. E o que acontece com essa energia? Uma parte vira glicogênio, nos músculos e no fígado, e o excesso vira gordura. A tese do Fung é que níveis cronicamente elevados de insulina são o sinal que ajusta o termostato do corpo para cima. Ok. Se a insulina alta é o vilão que ajusta o termostato do nosso corpo para cima, a pergunta óbvia é: por que a nossa insulina fica tão alta o tempo todo? O que está quebrando esse sistema? A resposta, e este é o conceito mais importante do livro, é a resistência à insulina. Já ouvi muito esse termo, mas confesso que nunca entendi direito o que significa na prática. A melhor analogia que o livro usa é a da tolerância a uma droga. Se você toma um remédio todo dia, com o tempo precisa de uma dose maior para ter o mesmo efeito. O corpo se acostuma. Certo. Com a insulina é a mesma coisa. Se o corpo é exposto a níveis de insulina muito altos o tempo todo, as células começam a ficar meio surdas a esse sinal. Elas não respondem mais tão bem. E aí o pâncreas, que é quem produz a insulina, percebe que a mensagem não está chegando e... começa a gritar mais alto. Perfeito. Começa a produzir ainda mais insulina. Você criou um ciclo vicioso. E uma coisa leva a outra. Exato. A insulina alta causa resistência. E a resistência faz o pâncreas produzir uma insulina ainda mais alta para compensar. É como gritar com alguém que está usando fones de ouvido. Você grita mais alto, a pessoa talvez te ouça, mas o problema real, os fones, não foi resolvido. E com o tempo você fica rouco. E que, no caso do pâncreas, seria o esgotamento. Exatamente. O famoso pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Entendi. Então, o que causa essa resistência? O que deixa a gente exposto a essa insulina alta e constante? O Dr. Fung diz que são necessários 2 fatores para criar resistência: níveis altos e persistência desses níveis. Altos e persistentes. Isso! Os níveis altos vêm principalmente do que a gente come, o excesso de açúcar e carboidratos refinados. A frutose do açúcar, em particular, é apontada como uma grande vilã porque ela é metabolizada no fígado de uma forma que contribui diretamente para a resistência à insulina lá no fígado. Certo. Isso é sobre o que comemos e a persistência, de onde ela vem. A persistência vem de quando a gente come.
E aqui entra outra quebra de paradigma. Outra. Sim. O livro mostra uma pesquisa que compara os hábitos alimentares de 1977 com os de 2003. Em 77, a grande maioria das pessoas fazia 3 refeições por dia. Café, almoço e jantar, o clássico. Exato. Ponto. Em 2003, a maioria já fazia de 5 a 6 ocasiões alimentares por dia. Refeições e lanches. Isso é interessante porque bate de frente com a recomendação que a gente ouviu por anos. Lembro de nutricionistas falando que comer de 3 em 3 horas era essencial para manter o metabolismo acelerado. Sim, eu cresci ouvindo isso. Então o livro argumenta que esse conselho, mesmo bem intencionado, pode ter sido parte do problema. Exatamente. Porque cada vez que você come, especialmente carboidratos, você estimula a insulina. Claro. Ao beliscar o dia todo, mesmo que sejam coisas saudáveis, você mantém seus níveis de insulina constantemente elevados. Você não dá ao corpo a chance de baixá-los. A gente elimina os períodos naturais de jejum entre as refeições. Exatamente. E são esses períodos que são fundamentais para que as células limpem os ouvidos e voltem a ser sensíveis à insulina. Então, o que tudo isso significa? Se a gente juntar as peças, a solução não pode ser só sobre o que comer. Não mesmo. Tem que ser também, e talvez principalmente, sobre quando comer. A meta é quebrar esse ciclo vicioso da resistência à insulina. Precisamente. A solução proposta por ele tem esses 2 pilares. O primeiro pilar é o que comer. E o objetivo é simples: comer alimentos que estimulam a insulina o mínimo possível. E o que seria isso na prática? 4 ações. Primeiro, reduzir drasticamente o açúcar adicionado. Segundo, reduzir os grãos refinados. A sugestão não é eliminar os carboidratos, mas comê-los na sua forma integral. Com a fibra. Isso. O livro chama a fibra de antídoto para o veneno do carboidrato puro, porque ela desacelera a absorção e amortece o pico de insulina. E sobre proteína e gordura, que sempre gera um debate. A proteína deve ser consumida com moderação. Ela estimula a insulina, sim, mas muito menos que os carboidratos e, por outro lado, gera muita saciedade. Então é uma questão de equilíbrio. E a gordura? Já com a gordura, a proposta é reverter completamente a gordurofobia. Aumentar o consumo de gorduras naturais, como as do abacate, do azeite, das nozes. Coisas que por muito tempo foram vistas como proibidas. Exato. Elas têm um efeito praticamente nulo sobre a insulina e são excelentes para a saciedade. Certo, esse é o pilar do o quê. Mas e o segundo pilar, o do quando, que parece ser a grande novidade? Esse pilar é igualmente crucial para combater a persistência da insulina alta. A primeira recomendação é simples, mas para muitos é um choque cultural. Parar de lanchar. Parar de lanchar? Essa é forte. É um golpe na nossa cultura, não é? É total. A gente cresceu ouvindo que comer de 3 em 3 horas era o segredo. E o livro argumenta que é justamente o oposto, que esse hábito alimenta o ciclo de resistência. É uma quebra de paradigma total. E a segunda parte desse pilar é ainda mais impactante, né? Sim, é a prática do jejum intermitente. E o livro faz questão de diferenciar. Isso não é restrição calórica crônica. Não é sobre passar fome. Não. Não é sobre comer menos todos os dias. É sobre dar ao corpo períodos de descanso digestivo. Criar janelas de alimentação e de jejum. Exato. Seja de 16 horas, 24 ou mais. Ao fazer isso, você força seus níveis de insulina a caírem drasticamente. É nesse momento que a mágica acontece. Pode-se dizer que sim. É nesse estado de insulina baixa que o corpo finalmente consegue quebrar a resistência e, mais importante, começa a acessar e queimar a energia que estava trancada nos estoques de gordura. E quanto ao medo de que o jejum desacelera o metabolismo, esse é outro mito que a gente ouve muito. O livro desbanca isso com estudos. A restrição calórica crônica, sim, desacelera o metabolismo. Mas o jejum intermitente, não. Faz o oposto. O corpo interpreta o jejum não como fome, mas como um período de caça. Para te dar energia para caçar, ele libera hormônios como a adrenalina, que na verdade aumentam a taxa metabólica. Aumentam? Sim, para mobilizar a energia estocada. Faz todo sentido evolutivo. Ok, vamos amarrar as ideias centrais desse novo modelo. Primeiro, a obesidade é um problema hormonal, não de calorias. O balanço energético é uma consequência, não a causa. Perfeito.
Segundo, o hormônio-chave que regula nosso termostato de peso é a insulina. Insulina cronicamente alta leva ao ganho de peso. E o que a mantém alta é a resistência à insulina. Exato. E terceiro, essa resistência é um problema de duas frentes. O que comemos, o excesso de carboidratos refinados, E quando comemos, a frequência constante que nunca deixa a insulina baixar. e por fim, a solução precisa atacar essas duas frentes. Mudar a qualidade da comida para reduzir os picos de insulina. E incorporar períodos de jejum para quebrar a persistência e restaurar a sensibilidade. Isso. Deixa de ser uma questão de força de vontade e passa a ser uma questão de bioquímica e de ritmo. É uma mudança de perspectiva gigantesca. O que é fascinante e um pouco assustador é a implicação disso tudo. Sim, O livro argumenta que as próprias diretrizes nutricionais oficiais, que por décadas nos mandaram comer pouco e com frequência, focando em calorias e demonizando a gordura, sim, acabaram criando um ambiente perfeito para essa epidemia de obesidade e diabetes. sim, a conclusão dele é bem forte. Ele diz que foi como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Nossa, E isso nos deixa com uma pergunta final. Um pensamento para levar para casa. manda! Se as diretrizes oficiais de saúde, criadas com a melhor ciência disponível na época, podem ter contribuído ativamente para agravar a crise que queriam resolver. Certo. Que outras verdades nutricionais que a gente aceita hoje como absolutas podem estar, sem que a gente perceba, nos levando na direção errada?